Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaô e Calvundá, e esse é o canal do YouTube do blog Orumilá-Ifá. Estou aqui mais um vídeo da série VaptVupt, em que eu pretendo abordar um assunto bem imediato e o mais rápido possível. Estou aqui na minha busca para fazer vídeos curtos, né? Na busca incansável para isso. Bom, o assunto de hoje é a matriz religiosa afro-brasileira. Eu selecionei esse assunto porque essa expressão matriz religiosa afro-brasileira é usada a rodo por todo mundo, as pessoas falam isso de forma genérica, sendo que poucas pessoas qualificam ela de forma adequada ou entendem o que estão falando. Para elas, tudo que parece africano, que parece negro, vira matriz afro-brasileira, e não é verdade. Se a gente está falando de religião aqui de uma forma bem convencional, é importante que a gente esclareça sobre o aspecto de religião, que vocês vão entender agora por causa das raízes religiosas, o que é a matriz afro-brasileira. Bom, a primeira coisa nesse assunto, a gente tem que falar sobre África. Por quê? Porque as pessoas aqui no Brasil falam de África como se fosse um estado, uma região bem delimitada. E isso chega a ser preconceituoso, porque a África, na realidade, é um continente gigantesco, é muito grande. A África não compreende um ou dois países, é um continente. É como se a gente chegasse e chamasse a América de Brasil, de Brasil de América. A América tem a América do Sul, a América Central, né? Ou essas duas partes podem chamar de América Latina, tem a América do Norte, tem as Américas como um todo. O continente americano engloba isso tudo. A mesma coisa é a África. A África vai lá da ponta da África do Sul até em cima lá no Marrocos, até no alto e se estendendo ali para a parte oriental. Então a África é muito grande. Então a primeira coisa que a gente tem que localizar nesse assunto, né, é sobre qual África nós estamos falando, quando a gente fala de matriz afro-brasileira. Porque, em tese, matriz, se a gente estiver falando de forma genérica de matriz afro-brasileira, o judaísmo também faz parte da matriz, né, afro-brasileira, porque o judaísmo vem da África, né? Se a gente poderia falar também que o islamismo também vem da África, então também faz parte da matriz afro-brasileira. Mas não é isso que a gente quer dizer. Então, vamos falar primeiro de África, né? Eu vou ver se eu consigo fazer aqui o vídeo, mostrar aqui na tela. Então, vamos falar aqui de qual África nós estamos falando. Como eu disse, a África é um continente muito grande. E qualquer referência, como se faz aqui comumente aqui no Brasil, que a gente referencia de África, é um erro, porque nós estamos diminuindo um enorme continente a duas pequenas regiões, como eu vou mostrar. Então, só para todo mundo ter uma ideia muito rápida, isso tudo aqui, que eu estou marcando no cursor, esse é a África, vai aqui da Senegal, dessa ponta aqui do Marrocos, até, convencionalmente, aqui até o Egito, ou eu acho que, na verdade, assim, um pouco mais, esse pedaço aqui é o Oriente Médio, é uma área meio barro e tijolo que fica entre a Ásia e a África, então, assim, eu acho que a influência vai até aqui. Essa é a África, tá certo? Bom, não existe uma África, você vê que são muitos países, dezenas de países aqui dentro. E a gente tem algumas grandes áreas. A primeira grande área é essa África saariana, essa que fica a parte aqui, a África dos desertos, fica bem aqui perto do Equador. A África saariana tem essa parte aqui do Oriente Médio, Egito, e aqui são os países do chamado Maghreb. Existe uma areazinha intermediária aqui entre o Maghreb e essa parte aqui, que eu esqueci o nome nesse momento. Aí depois vem a África negra, que exatamente a África negra é esse pedaço daqui para baixo, ou a subsaariana, essa parte verde. É a África composta das florestas úmidas, que aqui é deserto, aqui são florestas úmidas. E nesse pedaço a gente ainda pode identificar a parte oeste da África, que são isso aqui, que é o que nos interessa basicamente, tá? Aqui tem a parte da África Central, né? Aqui tem a África Oriental, que são outros tipos de países, outras geografias, não é mais a África Negra, é Etiópia, Somália, Quênia, Tanzânia, tem um pedaço que vai até Madagascar. E na parte de baixo aqui, o sul da África, a África das Savanas, que engloba esse país da África do Sul e mais alguns países periféricos, incluindo Angola aqui. Então, essas são as muita África, são muitos países e várias regiões, culturas diferentes, aqui é muçulmano, aqui já poderia ser da República Tradicional, a religião tradicional africana dominaria essa área aqui, que se não tivesse sido fortemente substituída pelos muçulmanos e pelo cristianismo, né? Então seria aqui. Mas o que nos interessa da África, quando a gente fala África aqui no Brasil, isso aqui na aula de geografia, né, que fala da África do Brasil, nós estamos falando apenas de dois pedaços, tá certo? O primeiro pedaço é o que está aqui, ó. Hoje, né, tem um país chamado Benin, Togo, Benin e Nigéria.
Então, o primeiro pedaço que nos interessa é essa regiãozinha aqui, ó, que hoje é ocupada pelo Benin. Antigamente isso aqui era o Dahomey. Então, daqui, dessa regiãozinha aqui, veio uma religião. Dessa outra região aqui, ó, que mais ou menos por aqui assim, ó, que pega o norte da Nigéria, o sul da Nigéria, avançando aqui também pelo Dahomey, porque isso aqui era uma área, não era dividida dessa forma civil aqui, né? Avançando aqui, veio outra religião que são os Urubás, né? E essa área toda aqui é o Golfo da Guiné ou o Golfo do Benin, tá certo? Esse nome mudou. E essa parte aqui toda aqui era chamada Costa dos Escravos. Ela vinha até, se não me engano aqui, Abidjan, Costa do Marfim, vinha, acho que mais ou menos daqui, ó. Daqui assim, tudo era Costa dos Escravos. Essa é a primeira região e temos duas postas importantes. A outra região é aqui embaixo, ó. Eu vou tirar um zoom, olha só, nós estamos aqui. Agora, aqui embaixo, na região do povo Banto, Angola, tá certo, né? Congo, Angola. É de onde veio também outro grupo de pessoas escravizadas, tá certo? Então, quando a gente fala de África, nós estamos falando dessas duas origens, que foram de onde vieram as pessoas que vieram para o Brasil. Esse grupo aqui e esse grupo aqui. Ponto. Então, ou seja, de toda a África, nós falamos apenas de dois pedacinhos aqui, quando referimos a ela. Tipicamente a África Negra e desses dois pedacinhos, o que não representa a África como um todo, ok? Antes de começar a falar sobre a matriz religiosa afro-brasileira, eu preciso falar sobre, ou pelo menos desfalar, né, ou desfazer, um conceito que é extremamente utilizado e é a base do que as pessoas usam para falar da matriz, tá certo? Que é o conceito de nação de candomblé. Este é um conceito bastante antigo e bastante errático. A primeira coisa é referenciar a essas religiões como religiões de matriz africana. Ora, estamos lidando aqui com religiões de matriz afro-brasileira e não de matriz africana. Religiões de matriz africana são religiões da África, que seriam vindo para cá. Por exemplo, a religião tradicional Urubá, que está sendo trazida para cá por africanos que vêm aqui trazer a religião do jeito deles, não é a nossa. Então, termo número 1 que vocês não devem usar, religião de matriz africana. A religião aqui é de matriz afro-brasileira, ok? Segunda coisa, nação de candomblé. Esse é um termo para designar toda essa composição de parte dessa religião. Também não é um termo adequado por alguns motivos. Primeiro motivo que nem todas as tradições religiosas que estão no Brasil, que pertencem à matriz religiosa afro-brasileira, são candomblé. Candomblé é uma parte disso. Nós temos outra, vou mostrar logo à frente, nós temos uma parte que está no sul, uma parte no norte, parte no nordeste. O candomblé é um pedacinho aqui, que é um grupo religioso. É realmente um grupo vistoso, conhecido, talvez até grande, mas não é tudo. Então não podemos falar que matriz afro-brasileira seja candomblé. Assim como também, eu vou explicar também no final, não podemos chamar um montão de outras coisas que não são parte da matriz religiosa como matriz religiosa, como se tudo fosse ali parte do mesmo saco. Isso tudo é uma abordagem extremamente preconceituosa, tá certo? Eu já pensei isso de várias maneiras, mas no final é isso mesmo. Existe um grande preconceito, um grande desconhecimento, e esse preconceito leva a essa ignorância, esse desconhecimento, e aquilo é tratado de qualquer maneira. As pessoas não têm o mínimo de cuidado de falar com aquilo, pelo menos que seja. Mas, falando sobre a nação de candomblé, na minha abordagem para explicar a matriz afro-brasileira, o que vocês vão ver é o seguinte: eu não reconheço o termo nação como parte do entendimento da matriz afro-brasileira, tá certo? Por quê? O termo nação para designar esses grupos de pessoas escravizadas, ele é muito antigo. Porém, ele não reflete de nenhuma maneira nada nos aspectos de classificação religiosa. Lembra, não estamos falando aqui de pessoas. Você poderia dizer que nações significam etnias, na verdade não significam. Mas, no que diz respeito à religião, não estamos tratando de pessoas, de grupo étnico, estamos falando de religião. Eu estou falando de religião. Então, matriz religiosa afro-brasileira. Então, tem religião e adaptação local aqui. Então, a nação, ela não, esse uso da termo nação, ela não reflete nada, absolutamente nada, a origem religiosa ou formatação religiosa, tá certo? O que reflete aqui no Brasil isso é o que eu nominarei como tradições religiosas. Explico logo à frente. Bom, por que nação não tem um significado, apesar de ter sido amplamente usado? Isso é bem histórico, A primeira coisa é o seguinte: a identidade coletiva das pessoas na África, dos africanos daquelas regiões, ela é determinada por três fatores importantes. O primeiro é o parentesco,
das pessoas. O segundo, a ancestralidade, os ancestros comuns, tá certo? E o terceiro, chefias locais. E isto é o que identifica essas pessoas entre elas, tá certo? Elas se identificam por isso. Qualquer coisa fora desses três fatores, vale qualquer coisa. Você pode chamar eles de Fluminense, de Flamengo, você pode chamar eles de pretos, para eles tanto faz. Assim, aquilo ali não faz parte da forma como eles se reconhecem. E foi isso que acontecia. As pessoas passaram a chamar determinados grupos, entre eles, ou mesmo os europeus lá, com determinadas denominações, e essas denominações colavam. Então, por exemplo, esses termos, nações, que são comumente usados aqui no Brasil, de denominações, na verdade, eles significam que eram o porto de origem da qual as pessoas foram embarcadas naquelas regiões que eu marquei na África. Haviam lá 2 ou 3 portos, lá, ou 4 portos que embarcavam escravos, e eram pessoas vindo de várias etnias que vinham para o mesmo porto. E o que acontecia? Todo mundo que chegava aqui, que vinha daquela origem, ele tinha o mesmo nome. Então, por isso saiu algumas denominações como Costa, Mina, tá certo, né? Agora tem outras que eu já não lembro aqui, que são denominações metaétnicas, estão associadas ao porto de origem. Eu quero lembrar a todos que eu tenho um texto no blog que eu explico detalhadamente esse fenômeno, desconstrução do fenômeno nação. Eu não fiz isso sozinho, tá certo? Eu pesquisei esse assunto antes. A minha melhor fonte foi o livro do Luiz Nicolau Parés, que é o livro da Formação do Candomblé no Brasil, o livro qual que eu recomendo, Formação do Candomblé no Brasil. Se alguém quiser, a primeira parte do livro, se alguém quiser entender essa questão da formação dessas nações e por que isso não tem nenhum significado, tá certo? Então, terminando esse assunto de discussão de nação, aqui no Brasil, quando as pessoas nomeiam, dividir as pessoas por nação, eles estavam usando coletivos quaisquer criados artificialmente, que não representam as etnias locais. Então você pode estar usando como se fosse a nação Queto, nação Jeje, nação Savalô, e nação Efon, como se aquilo fosse, isso aqui representa o povo do jeito que ele fazia aquela religião lá no local de origem. Não é verdade. As denominações que acabaram ficando aqui eram basicamente coletivos criados a bel prazer das pessoas que queriam. Então, por exemplo, tem lá a identificação de uma nação chamada nação crioula. O que era a nação crioula? Basicamente eram os filhos das pessoas escravizadas no país. Então a pessoa vinha para cá, tinha um filho, os filhos desses escravizados, eles eram chamados de crioulos. Então eles formavam uma nova nação de pessoas, tá certo? Então isso era o termo nação. Então por essa razão que eu estou tirando, né, da minha abordagem de matriz religiosa o termo nação. Esse termo vai entrar num pedaço lá da explicação, bem no final, que eu vou explicar onde encaixaria esse termo nação, tá certo? Mas, se você quer entender a matriz religiosa brasileira, a primeira coisa, esqueça nação. Nós vamos falar sobre outras coisas logo a seguir, ok? A primeira coisa importante para entender a matriz religiosa brasileira é a raiz religiosa. Vamos lá. O objetivo dessa fala aqui é todo mundo entender o que é essa raiz afro-brasileira. Então a primeira coisa que tem é raiz religiosa. O que é isso? Vieram da África, na verdade, 2 grandes religiões. A religião trazida pelo grupo Jeje, que veio daquela região do Dahomey, que eu mostrei no mapinha, e a religião do grupo Yorubá. Essas duas religiões são raízes religiosas diferentes mesmo, ou seja, são religiões diferentes, povos diferentes, religiões diferentes. Elas têm algumas interseções, por causa que estão muito próximas naquelas áreas, mas são estruturalmente diferentes, metaforicamente diferentes, metafisicamente diferentes, são conceitos diferentes de religião. No final, como eu digo, tudo é religião, as religiões são muito parecidas, mas nós temos aqui um grupo de cultos e tradições religiosas baseada na raiz religiosa Jeje e outro grupo baseado na religiosa Yorubá. Existe um terceiro grupo que poderia ter, que é o grupo que veio da área de Congo-Angola, foram os primeiros escravizados que vieram para cá. Esse grupo também trouxe um culto religioso, ele não trouxe uma religião. Essa é a minha avaliação, sempre a minha análise, tá certo? Eles trouxeram um culto, uma prática. Não trouxeram a religião que tem lá. Para fazer essa afirmação, eu já conversei com o especialista e já pesquisei
tá certo? Tem fontes, como é a religião na área do grupo Banto, tá certo? O que tem lá não tem nada a ver com o que tem aqui. Então, o que tem lá não foi trazido para cá, o que foi trazido foram cultos. Esses cultos que foram trazidos originou aqui na época, no final do século XIX, século XX, tinha lá, principalmente no século XIX, né, os Calundu, tá certo, né, bem conhecido, e tinha as quimbandas, ou quiumbandas. Esses cultos eram basicamente feitiçaria, curandeirismo, e assim, de práticas bastante obscuras, mercantilistas, e foram todo esse conjunto que havia foi substituído, foi eliminado pela Umbanda. A Umbanda, quando começou em 15 de novembro de 1908, ela foi crescendo e foi absorvendo isso aí, porque ou esses cultos esquisitos, eles viravam Umbanda ou eles acabavam, as pessoas pararam de ir. Aí eles começaram a se dominar, eu sou Umbanda, e a Umbanda absorveu isso, e criou uma linha, né, um ramo da Umbanda que absorveu esses tipos de culto africano, tá certo, né? Mas foi isso, então acabou. Então, no que diz respeito à matriz religiosa brasileira, esse grupo aqui não tem a menor relevância. Ele foi absorvido e foi envolvido pela Umbanda. O que ficou mesmo são aqueles dois grupos lá. Isso aconteceu, vou ressaltar, não só aqui no Brasil, nos outros lugares também da diáspora, no Caribe, Cuba, Haiti, foi a mesma coisa. Quais foram os grupos religiosos que prevaleceram? Os grupos dessas duas regiões, que é onde tinham religiões fortemente estabelecidas, ok? Então, essa é a primeira parte que a gente tem que entender. Existem duas raízes religiosas. A seguir, na escala de entendimento, o que acontece? Essas religiosas, elas vieram para cá e elas se subdividem em cultos religiosos, é isso mesmo, ou seja, a religião não é um todo. Ela tem dentro dela cultos dedicados a divindades específicas. Isso é muito característico e muito importante para entender essa matriz. Então, assim, olha, eu vou falar do grupo Yorubá, que é o grupo que eu tenho mais propriedade, tenho mais conhecimento. Vou citar algumas coisas do grupo Jeje com a licença de vocês, no sentido de, com a licença, né, poética, de cometer alguns erros. Então, no grupo Yorubá, na religião Yorubá, existem 3 cultos possíveis que pode ter essa religião. Claro que tem mais lá, mas vamos resumir aquilo que tem basicamente na diáspora. 3 cultos. O primeiro culto e mais importante é o culto de Orixá. Então, dentro do grupo religioso, as casas que se formam aqui, né, ou seja, as práticas que formam aqui, elas se agrupam primeiro nesse grupo de culto de Orixá, que é a maior parte delas, o mais importante, o mais conhecido, o mais relevante. Vem um segundo grupo, que é o culto de Egungun, ou seja, é menos conhecido, entrou tardiamente, a partir de Itaparica, já se espalhou, existem muitas casas de culto de Egungun. O terceiro grupo é o culto de Ifá. Esse grupo, ele tinha no Brasil no início do século XX, final do século XIX, avançou, persistiu ainda no primeiro quarto do século XX, mas acabou. Não houve expansão, não houve transmissão, e esse acabou no Brasil. Agora, recentemente, a partir da década de 90, mais século XXI, né? Ou seja, ano 2000, domínio diante, começaram a vir para cá um influxo aqui de grupos estrangeiros de duas tradições diferentes. Tradição cubana de Ifá e tradição nigeriana de Ifá, ou Ifá africano, tá certo? Nigeriano. Então está estabelecendo aqui. Mas o Ifá ainda não faz parte ainda da matriz religiosa brasileira. Por quê? Porque os cubanos estão trazendo para cá o culto deles de Ifá assim, da forma como é lá. Os africanos da mesma maneira. Só vai ter culto de Ifá na matriz religiosa brasileira no dia que tiver um Ifá brasileiro e esse Ifá for absorver desses grupos aqui, desses dois grupos, a parte que seja de Ifá e se integrar com a parte de Orixá e com a parte de algum dos outros cultos que existem, tá certo? Mais do que isso, ele tem que se entregar com o povo, com os valores, com a ética, com os materiais que tem aqui para criar o Ifá brasileiro. Hoje nós não temos o Ifá brasileiro na matriz religiosa, não temos o Ifá na matriz religiosa brasileira. O que a gente tem são 2 cultos estrangeiros aqui disputando o mercado religioso para ganhar dinheiro. São esses 2 caras aqui, tá certo, né? Mas então, a explicação dessa parte é essa. Uma religião pode ter cultos. Lá no lado Jeje, da outra raiz religiosa, o que tem, basicamente, é um culto. São as casas do culto de Vodum, tá? O Jeje também, lá na origem, né, no Abomey,
ele tinha outros cultos, mas esses cultos não vieram, eu não tenho conhecimento disso, tá certo? O que eu tenho aqui, conhecimento é do culto de Vodun, que é o que tem ali. Volto a repetir. Apesar de ter essa divisão aqui, o culto mais importante é o culto de Orixá, é o culto de Vodun, são aqueles que as pessoas se envolvem, então no dia a dia delas, são as coisas que dentro da teologia da religião tem a ver com as pessoas. O culto de Egungun, especificamente para lidar com ancestres, e ele está ligado a um contexto, a um valor cultural dos povos africanos, por isso que não vem repetido aqui. A gente não absorveu muita parte dessa religião que diz no contexto da interface religião-sociedade. Isso foi um pequeno problema nessa religião, né? Então o Egungun está muito ligado à questão da ancestralidade, dos ancestres e da ligação do presente com o passado. Por isso que existe o culto lá. Aqui existe essa prática, eu não sei, não conheço, nunca fui na casa de Egungun, sei que elas existem e não sei como é que ela se adaptou ao nosso contexto novo de descendências daqui, tá? Mas é algo bem restrito. O Ifá, ele cuida só do oráculo, você só cuida do oráculo, é um culto específico para cuidar do oráculo. Como tem oráculo no culto de Orixá, é uma coisa que a gente superou e resolveu aqui lá, né? Então a pessoa tem aqui. Ele está vindo para cá, eu acho ótimo, né? Eu pertenço a Ifá, sou o Babalaô, mas foi muito bom, tem o seu sentido, não vamos abordar aqui sobre isso, porque que existe necessidade do culto de Ifá, mas ele ainda está estabelecendo, tá certo? Beleza, então, isto falei para vocês, raiz religiosa, aí depois da religiosa, duas religiosas dividem em cultos. O grupo Yorubá pode ter 3 cultos, tá certo? Pode ter 2, com a possibilidade de ter um terceiro. Hoje o grupo gente tem um culto, mas isso é uma coisa importante. Por quê? Porque eu vou falar do culto. Porque as casas se organizam dessa maneira. Então, para você entender uma casa, você tem que entender como é que ela está, né? Essa explicação toda que eu estou dando desses níveis é isso. No final das contas, vou deixar claro que nós vamos chegar na casa. Para quê? Porque quando você chegar numa casa, você veja aquela casa, você, com algumas perguntas, você entenda qual é o contexto dessa casa na religião. E aí você vai da casa subindo para essas denominações, tá certo? Falo sobre isso um pouco mais no final. Bom, abaixo do culto a gente vai encontrar o que eu denomino, né, não eu sou domino, mas deve ser denominado como tradição religiosa. É isso aí. Na minha abordagem da matriz religiosa afro-brasileira de entendimento, o que importa é a tradição religiosa, tá certo? Existem algumas tradições religiosas e isto é o que é importante. Mas a tradição religiosa fica mais ou menos no meio aqui, né? Acima dela tem isso que eu já falei, tem o culto e tem a raiz religiosa. Então, para você chegar numa tradição religiosa, você tem que descer por um dos ramos de raiz religiosa, por um desses cultos aqui, aí você chega na tradição religiosa. E as tradições religiosas são especializadas por culto. Então você tem tradição religiosa do culto de Vodun, tradição religiosa do culto de Orixá, tradições religiosas do culto de Egungun e a tradição religiosa do culto de Fá, quando tiver. Hoje não tem, tá certo, né? Então, é isso. A tradição religiosa é o núcleo do entendimento da matriz religiosa brasileira. E o que é a tradição religiosa, né? Tá certo? Ou seja, o que seria essa definição? Falo mais uma vez que existem, eu tenho texto, um ou mais textos no blog que explicam detalhadamente o que é a tradição religiosa. Eu recomendo que vocês vão lá se vocês quiserem entender com algumas palavras, com um pouco mais de detalhe, né? Aqui tem que ser tudo muito rápido, né? Então, mas a tradição religiosa é aquilo que reúne a religião, o povo, a cultura, a história, os sincretismos, os ritos, a liturgia, a teologia e a teoria da religião. Então a tradição religiosa, ela não é uma deturpação da religião, é o contrário. Você traz a religiosa, traz o culto, aquele culto religioso, e no país onde está localizado, a tradição religiosa representa a acomodação daquela religião no país. A especialização da religião representa uma evolução, uma melhoria daquela religião para adaptar ela ao povo. Então tudo isso que eu disse para você antes vai se juntar, se misturar e vai moldar uma tradição religiosa, que é alguma coisa que o povo que está naquele local consegue praticar perfeitamente adaptado à sociedade que existe, tá certo, né? O que não combina, o que é complicado é quando você não tem uma tradição religiosa, quando você pega alguma coisa de fora, você pega lá a santeria cubana, por exemplo, que foi feita para os cubanos, do jeito deles, da forma como o povo enxerga as coisas, da forma como eles enxergam a religião, traz aqui e diz assim, olha, povo daqui brasileiro, vamos praticar aqui a religião da santeria. Cara, assim, isso não é uma coisa boa, a mesma coisa africana, ele pega as coisas dele, os hábitos dele, os costumes dele, criam aqui casas de religião tradicional africana e diz, vão cá, seus idiotas, vem aqui praticar do jeito que eu faço lá na África. Está errado, se a gente tem uma tradição religiosa, já desenvolveu isso há dezenas e dezenas de anos, não tem sentido
as pessoas procurarem a mesma coisa nos estrangeiros, tá certo? Eu vou falar um pouquinho disso, né? Assim, gastar um minuto a mais aqui. Olha só, se você tem aqui no Brasil, para a mesma religião, vamos pelo ramo que eu, né, que eu pertenço, pela raiz religiosa Yorubá, pelo culto de orixá, você tem aqui uma tradição religiosa de orixá. Por exemplo, Candomblé Queto, está aqui. Tradição religiosa do Candomblé Queto. História, sociedade, valores, sincretismo, tudo ali, teologia, tudo adaptado, tá certo? Que está preparado para o seu povo. Por que você vai cair numa casa que você chega lá e descobre a casa, essa casa aqui, qual é você? Não, nós somos da religião tradicional africana. Olha só, religião tradicional africana é uma casa de tradição religiosa africana que veio para cá. Então, é isso que você tem que entender quando eu falo o negócio da casa. Você encontra aquela casa, eu pertenço a quem? Eu pertenço à religião africana. Ah, tá. O que é aquilo? Africanos que vieram para cá, trazem a prática dele do jeito deles, da forma que eles faziam, o povo e tal, para aqui. Aí você tem a mesma coisa, equivalente aqui, ó. Você tem aqui o Candomblé Queto, casas de Candomblé Queto, que são tradição. Aqui é uma tradição de orixá, né? Religião tradicional, a casa de religião tradicional africana, ou RTY, YTR, né? Elas são casas de orixá. Aí você encontra aqui a mesma coisa, mesma religião, mesmo culto, com a mesma finalidade, culto de orixá. Aqui. E olha, essa daqui perfeitamente ajustada e adaptada ao país, aos valores, a forma da gente se relacionar, o que é permitido e não permitido no país, o que pode e não pode fazer, como fazer. Sim, se você está procurando essa religião, né? Essa religião, você está procurando orixá, por que você vai procurar aqui? Nos africanos. Por que você vai procurar aqui no que foi adaptado para você? Esse é o sentido da tradição religiosa. E o que diferencia, como eu disse para vocês, por que tem várias tradições religiosas? Bom, tem várias tradições religiosas. Primeiro porque você separa a raiz religiosa e o culto, né? Assim, o Candomblé Queto, com a tradição religiosa, está ligado ao culto de orixá e à raiz religiosa Yorubá. Mas você pode pegar casas que estão ligadas a outra. Por exemplo, você pode pegar ali uma casa tradicional, bate-folha. Você está ligado ali ao culto de Vodum da religião dos Jeje. Então, sim, são coisas diferentes. Então, aqui é uma tradição, aqui é outra tradição. Aí você pode encontrar aqui uma outra tradição. Batuque, no sul, é uma tradição religiosa ligada ao culto de orixá, tá certo, né? Igual, culto de orixá e da raiz religiosa Yorubá, só que ela está localizada lá no sul. Assim, foi uma especialização, uma adaptação ao sul. Então lá no sul você encontra o batuque, você encontra os nagô, lá no nordeste. O que é o nagô ou o xangô? O xangô, você vai encontrar culto, é uma casa de tradição religiosa de culto de orixá, ligada à raiz religiosa Yorubá, e que foi localizada lá no nordeste, que adaptou com o sincretismo local. Tambor da Mina, mesma coisa, culto de orixá, a raiz religiosa Yorubá, localizada lá no quase norte lá, tambor da Mina muito sincretizado, com características colocadas lá. Então, daqui a pouco eu vou mostrar outras coisas aqui no quadrinho, tá certo? Então, assim, isso aí. Então, essa é a coisa, por isso se divide. E por que ela se divide? Né? Porque você está se especializando ali, ou você vai pegar a casa Taparica lá, casa de Egungun, né? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é um culto de Egungun. Ah, entendi. Tradição religiosa de Egungun, tá aqui, né? Ligado ao culto de Egungun, e ligado à raiz religiosa Yorubá, né? E daquela região da África. Então, assim, você começa a entender onde você está localizado. E o que diferencia uma tradição da outra? Por exemplo, no caso de orixá, como eu falei aqui agora, eu citei 3 aqui, 4 tradições religiosas. O que diferencia essas tradições religiosas? Ah, muito bem, é isso aí, a especialização. As tradições religiosas, elas diferenciam entre elas. A forma como elas formatam os ritos, como formatam as liturgias, como eles formatam, às vezes, o entendimento, ou algumas variações litúrgicas e teológicas, tá certo? Então, assim, essa adaptação, né, ou mais ainda, você vê que são regiões diferentes, né? Tem o povo do sul, tem o povo do norte, o povo do nordeste, existe uma adaptação lá. Esse pessoal do norte aqui é bem sincrético, teve uma forte influência católica lá, que muito mais do que aqui na Bahia, no Rio, São Paulo, tá certo? Na Bahia e Rio principalmente. São os dois focos de candomblé. São Paulo bem posterior, tá? Então, assim, que são os dois focos de nascimento do candomblé, né? E mesmo lá na Bahia, você tem lá os candomblés de tradição lá de Quito, né? Localizados
Salvador, tem os do Recôncavo, mas ali é tudo praticamente a mesma tradição. O que vai mudar é que agora eu vou deixar. Então existe entre as tradições uma especialização, um detalhamento. A prática é diferente. O que diferencia uma tradição de outra é que sim, a prática delas, a formação dela, o conjunto que ela estabelece, o padrão delas é diferente, tá certo? Então, vê bem, só para detalhar. Quanto mais a gente desce aqui na minha escala, eu vou mostrar um desenhozinho para mostrar para você como eu estou falando, mais aumenta a especialização e mais aumenta a variação, tá certo? Então, assim, as tradições, os cultos já tem alguma diferença entre eles, no que diz respeito à divindade, teologias, teogonias, tá certo? As religiosas já são diferentes, porque representam divindades, formas de ver um mundo distinto, os cultos, e as tradições já representam a forma, né, a formatação prática já bem distinta, tá certo? Então, o que diferencia uma tradição da outra, quando você pode criar, é essa diferenciação, quando você tem uma diferenciação significativa. Por que eu estou nomeando 4, aqui eu estou nomeando 10, tá certo? Né? Por que isso? Porque não adianta eu pegar alguma coisa que seja muito próxima ou muito semelhante aqui, dizer que são tradições diferentes, quando na realidade, cara, aquilo ali está muito próximo, existem variações pequenas ali. Essas variações pequenas vai cair no próximo nível que eu vou escrever aqui, né, certo? Que vocês vão entender, ok? Então eu vou mostrar agora no computador um quadrinho, com um desenho do que eu falei tudo agora, porque às vezes um desenho, né, é melhor do que 1000 palavras, tá certo? Bom, vamos aqui a esse desenho que mostra um pouquinho aqui, mostra bastante, né, tudo que eu estou fazendo. Então, como eu falei, eu divido o entendimento da religião afro-brasileira, né, em camadas aqui, em hierarquia, para você entender como é que a coisa vai. Então a gente começou a partir de uma região africana, tem a região Urubá e o Dahomey, vieram duas raízes religiosas diferentes, o Urubá e o Jeje. O próximo nível são os cultos, de cada raiz religiosa dessa, no caso Urubá vieram para o Brasil 3 cultos, vou dar na realidade 2 cultos, com um terceiro com tendência a se estabelecer. No caso do Jeje veio o curso de Vodun, e no próximo nível tem a tradição, tá certo? Aqui nós vamos encontrar as diferentes tradições. Quais são as tradições que a gente encontra? Assim, eu tenho as tradições religiosas aqui de Orixá e tenho as tradições religiosas aqui do Jeje, tá certo? Né? Aqui para baixo nós vamos ter mais variações. O que acontece com essa mudança aqui? Cada vez que eu desço de nível aqui, aumenta a diversidade aumenta a especialização. Então o que diferencia uma tradição da outra são características que tornam a forma da religião ser praticada dentro delas diferente, ok? Detalhando aqui, vejam bem, olha só, essas são as tradições religiosas que eu considero, né? Então temos, dentro da tradição religiosa, não vou parar com isso aqui. Então, como vocês estão vendo aqui, essa é uma pequena lista que eu fiz, que mostra quais são as tradições religiosas que eu reconheço que existem aqui. Resultado da minha pesquisa. De novo, a minha opinião, tá? Qualquer um pode ter a sua opinião, se a opinião cada um tem a sua. No meu modo de entender, na prática, a pesquisa que eu fiz, o entendimento, é isso aqui. Então nós temos, dentro da religiosa Jeje, nós temos 2 tradições que representam o culto de Vodun, tradições diferentes. Um é o tambor da mina e o outro é o candomblé Jeje. Dentro da religiosa Yorubá, eu tenho 4 tradições religiosas. O Xangô, o Nagô, representa culto de Orixá. O Batuque, no sul, representa culto de Orixá. O Candomblé Queto representa no sudeste e nordeste, sudeste Bahia, praticamente, hoje no país inteiro, né? Praticamente, de fato. O Candomblé Queto representa o culto de Orixá, tá certo? Né? E a gente tem o culto de Ogum, que surgiu na Bahia, mas já está com casas presentes aqui no Rio de Janeiro, primeiro eu sei que tem, não sei se está em São Paulo, tem em outros locais. Então, essas são as tradições religiosas que se dividem aqui. E o que diferencia elas aqui? O formato delas, a forma de praticarem, os ritos, a liturgia, o entendimento, às vezes, de como se lida com as divindades. Isso faz uma diferença. Nesse lado aqui, né, muita gente, eu tenho certeza que muita gente vai pular da cadeira quando eu disser que a tradição que reconheceu o Candomblé Queto. Mas, olha só, é verdade, é isso mesmo. A tradição de Candomblé que tem é o Queto, tá certo? Existem algumas outras variações que vão ficar debaixo dela. Essa discussão é conceitual longa e me entendo dessa maneira. Eu poderia muito e entendo que essa aqui é a forma mais objetiva da gente entender o Candomblé. O que nós temos é o Candomblé Queto. Ponto. Tá bom? E a gente outras coisas aqui para baixo. Aqui mais uma forma de ver essas tradições religiosas, só para vocês entenderem onde elas se formaram. Então no norte tem o tambor da mina, no nordeste, tipicamente o Xangô e o culto de Ogum. Sudeste, aí eu estou colocando aqui a Bahia, aqui, mas na realidade seria
Nordeste e Sudeste aqui, seria o Candomblé Jeje e o Candomblé Queto, os dois surgiram aqui, né? Seja na região de Salvador, que é uma região bem típica, e o Recôncavo Baiano, que é outra região. A gente tem que, de termos regionais, tem que dar uma caracterizada, que tem divisões aqui. Esse Candomblé Jeje fortemente surgiu no Recôncavo Baiano, o Candomblé Queto fortemente surgiu em Salvador, tá certo? E no sul temos o batuque, né? São essas aqui as tradições do ponto de vista de localização geográfica. Finalmente, considerando a raiz religiosa, tá certo? É assim que eu vejo a matriz religiosa, né? Ou seja, eu tenho da raiz religiosa Jeje, culto de Vodum, tambor da minha do Candomblé Jeje, da raiz religiosa Urubá, Orixá, culto de Orixá, eu tenho Candomblé Queto, Batuque, Xangô, e Egungun, eu tenho um culto de Egungun. Eu não tenho propriedade para dividir as coisas aqui, explicar como são feitas, tá certo? Observe que eu não incluí aqui na parte Urubá o que seria a parte de culto de Ifá. Já expliquei isso porque o que nós temos de Ifá são tradições estrangeiras, não temos tradições afro-brasileiras para Ifá. Bom, explicado isso até aqui, né? Raiz religiosa, culto, tradição, chegamos finalmente no que a gente pode incluir nessa matriz, nessa explicação da matriz, as nações de Candomblé, ou nações no geral, como são entendidas aí, tá certo? O que acontece? Existe entre as casas em si, tá certo? E as tradições religiosas, entre aquelas duas classificações, uma meiuca aqui, um grupo, né? Uma hierarquia que vocês vão ver no desenho que eu mostro a seguir, que são essas metadenominações, tá certo? São metadenominações que as pessoas dão. As pessoas se classificam, se autoclassificam, classificam grupos como elas quiserem. No mesmo processo que ocorreu na época do tráfico de escravos, que ele dizia assim, todo mundo que saiu daqui é da mina, todo mundo daqui não sei o que é da Guiné. Então, da mesma forma como foi feito lá, agora existe. Então, existem casas lá dentro do Batuque, eles têm umas 3 subdivisões, então eles se dividem, se classificam de forma diferente em 3 grupos. Aqui no Queto também tem gente que acha que é Jexá, tem gente que acha que é Fon, tem gente que é Queto mesmo, então, assim, tem outras denominações, tá certo? Né? O Jeje, cara, o Jeje, o assunto é bem complexo. Eu tenho um vídeo antigo que eu fiz sobre o mesmo tema lá, que eu falei um pouco sobre essa complexidade do Jeje, que eu não entendo ainda, não tenho essa propriedade para falar. Mas então existe, o que eu estou dizendo é o seguinte, no meu modelo de explicação, existe um espaço aqui que entram essas metadenominações, essas metadesignações, que pode ser qualquer coisa. Elas, qual o significado delas? Prático para a matriz religiosa brasileira? Nenhum. Tá certo? O significado só é as pessoas. Às vezes, algum desses grupos aqui, de fato, remetem a etnias lá. Assim, isso é muito antigo, né? Porque hoje em dia as pessoas que entram no Candomblé são pessoas de qualquer origem. Você não tem mais nenhum assim, eu vou numa casa de Efon, só vou encontrar pessoas que têm origem Efon. Claro que não, tá certo? Né? E mesmo assim, o grupo Efon, por exemplo, dentro do Candomblé, que eu coloquei tudo como Candomblé Queto, apesar do pessoal denunciar, mas é o seguinte, sim, é Candomblé Queto, as práticas são idênticas. Só que o Efon está muito mais associado a uma raiz de axé, que eu vou falar logo a seguir, do que a uma subdivisão, uma nação, uma tradição religiosa. O que tem assim, qual é a tradição religiosa? Candomblé Queto. Abaixo do Candomblé Queto, bom, aí beleza. Tem vários subgrupos, que são esses agrupamentos, que podem ser essas nações, metadenominações de nações, que as pessoas se criam, ou podem ser o que eu acho se relevante, tá certo? O que eu acho que é relevante para vocês entenderem, que são as raízes de axé. Isto é o que é relevante, tá certo? Então, assim, nação, beleza, quem quer usar, use, tá aqui nessa meiuca, vou mostrar o desenho, tá certo? O que vem a seguir, o que é importante abaixo disso, né? Porque eu falo assim, essa denominação aqui não te leva a nada, não vai te ajudar em nada a entender, tá certo? Isso aqui, nada, você pode explicar. Para você entender a matriz religiosa e as casas, você tem que passar, você localiza na tradição, e aí você pula para a raiz de axé. Eu vou mostrar um desenho, tá certo? Né? E que são as raízes de axé. Isto sim é importante, tá certo? Por quê? Porque existem, são as raízes, são as casas originais que geraram as outras casas dessa religião. Então, por exemplo, lá em Salvador, nós temos, acho que tudo nasceu do Engenho Velho, né? Da Casa Branca. Mas geraram algumas raízes de axé. Então temos o Oxumaré, uma raiz de axé, temos o Gantuá, uma raiz de axé, o Apofonjá, uma raiz de axé, ainda continua a Casa Branca, uma raiz de axé, tá certo? Lá no Recôncavo tem outras origens, casas menores que geraram raiz de axé. Por quê? Essa raiz de axé é uma casa original. Essa casa original inicia pessoas que se transformam sacerdotes, né, se ficam adultas na religião, e abrem outras casas.
essas pessoas também iniciam outras pessoas e abrem novas casas. Então as casas elas vão sendo abertas numa sucessão hierárquica, né, de gerações, pertencendo a outras casas que pertencem a outra. No candomblé, na religião, na tradição, deveria existir essa ligação perene de uma casa, mesmo aqui embaixo, com a raiz de axé dela lá em cima. Isso era para existir. O problema é que aqui no meio tem pessoas que não querem seguir todas aquelas regras, pulam para uma outra raiz de axé, pulam para uma outra tradição, às vezes vai para outro culto, para outra tradição, vai lá para o culto de vodum, o cara, mudei aqui, agora eu era orixá, agora passei em vodum, como se fosse uma coisa fácil, possível de ser feita, né? Tem muita gente que sai de orixá, abre casa de vodum e passa o resto da vida fazendo orixá e não vodum, tá certo? Bom, mas é outra conversa. Então, lá, por quê? Porque quando essa raiz de axé é significativa, todo mundo que pertence a essa raiz de axé, por exemplo, do Apofonjá, tá certo? Apofonjá. As casas que descendem, que são descendentes do Apofonjá, né, existe uma descendência, importante essa coisa na religião, né? A família espiritual trazendo o conceito de linhagem e descendência, né? Esse é um tema interessante para uma próxima oportunidade. Então, todas as casas que estão dentro da descendência, elas deveriam fazer o quê? Adotar a prática e o calendário, os formatos que a casa da raiz de axé original gera. Agora começamos a entender, tá certo? Qual é a diferença dentro de uma tradição religiosa, da tradição do candomblé, das raízes de axé? Cada uma dessas raízes de axé faz uma particularidade, adota cores diferentes, métodos diferentes, calendário diferente, tem algumas questões de culto e liturgia própria, então elas podem implementar coisas diferentes. Então existe uma variação. Então, olha só, falando de especialização, né? Vai descendo, tradição já é um agrupamento de variações importantes, mas quando a gente abre para a raiz de axé, aquela mesma tradição ela se divide com mais especializações ainda, com mais particularidades. Cada raiz de axé dessa deveria estabelecer uma linha bem clara de especialidade que as pessoas, de formatos que as pessoas deveriam adotar. O que acontece, como eu digo, as pessoas, elas têm aqui, né, não na cultura, mas na nossa cultura, muita dificuldade de seguir hierarquias, de obedecer, de seguir padrões, elas não querem, né? Então ela começou naquela raiz do Apofonjá, começou na raiz do Oxumaré aqui, aí de repente ela decide o seguinte, isso aqui tá esquisito, eu quero mudar, eu fui na casa do vizinho, achei uma coisa mais bonita lá é mais legal, aí ele começa a fazer mudanças na casa dele aqui e tal, e aí perde a referência, inclusive o mais velho dele, né, a pessoa que o iniciou, deveria tomar conta, olhar na casa dele para ver o que ele está fazendo. Não vai, nem submete, ele diz, na minha casa mando eu. Essa é uma das coisas do candomblé muito complicada, minha casa mando eu, tá certo? Seria um bom tema para uma outra oportunidade de se falar. Então, aí ele pega e promove as alterações. Então, aquela casa que ele diz, ele quer ser importante, diz, eu sou descendente eu sou a casa do Axé Oxumaré, né, que é a raiz de axé dele, né? Entenderam quando a pessoa fala que eu sou do Axé Oxumaré, eu sou do Axé Gantuá, eu sou do Axé Apofonjá, certo? O que ele está se referenciando? A raiz de axé, não a tradição religiosa que continua ali candombaqueira, tá certo, né? Então ele diz lá, eu sou descendente, porque é importante você falar que você é uma casa importante. Ninguém quer ser, eu sou da raiz de axé, do raiz de Jairá. Ninguém quer falar isso, as pessoas querem falar que são dessas casas importantes. Só que, apesar de ele dizer que é dessa casa importante, ele sai fazendo modificações, copiando coisas do lado, alterando, o que não devia. Ele devia seguir exatamente o que está na linha de axé dele. Ele escolheu ser dessa maneira, assim que ele escolheu fazer, tá certo? Ou então ele faz o seguinte, eu estou abandonando, vou abrir minha própria raiz de axé, vai ser do meu jeito. Então tá bom, tá independente, agora você é uma raiz de axé. Eu nunca mais digo que você é da Casa Branca, nunca mais digo que você é do Gantuá. Você diz, não, eu sou próprio, eu nasci diferente, agora eu sou uma raiz de axé original. Beleza, tá, ótimo, resolvido assim, tá certo? Mas não é. Então, utilidade disso tudo que eu estou falando. Quando você encontra uma casa, tá certo? O que você encontra no mundo real? Você não encontra, né, essas coisas, você encontra a casa, você vai entrar, bater no portão, entra, o que você é? Você vai identificar, né? Qual é a raiz de axé dessa casa? Ela tem alguma? Porque olha só, toma cuidado, às vezes você não encontra a casa sem raiz de axé nenhuma, né? O cara, eu sou de vários, já troquei, eu era disso, daquilo. Cara, olha só, cuidado, hein? Entendeu? Então assim, aí você vai encontrar, você é uma casa do axé tal, né? Você é lá do... Gostaria de poder falar com propriedade do jeito. Você não posso dizer. Tá, vamos falar aqui do grupo que está aqui, né? Então você, sim, eu sou tá bom, sou descendente da casa do fulano, eu sou neto do ciclano, eu sou tataraneto do fulano, entendeu? A pessoa consegue descrever
qual é a hierarquia de iniciadores dele, né? Ele sabe quem foi o iniciador dele principal, sabe quem foi o dele, até chegar na raiz de axé aqui. Ele consegue nomear a descendência dele, a descendência espiritual dele, a descendência religiosa, tá certo, né? E isso que é importante, a pessoa manter essa linha, porque isso é uma garantia de que ele está fazendo a prática de acordo com aqueles requisitos das pessoas que criaram. Ele não está inventando maluquice, não está adicionando coisas novas e tal. É certo, a pessoa deve se submeter a esse tipo de coisa, né? Eu acho muito ruim quando você encontra lá um cara que faz as invenções que quer. Então, essa é a raiz de axé. O que você encontra no mundo real são as casas, e as casas estão ligadas à raiz de axé, tá certo? Eu vou mostrar agora um desenho para vocês sobre isso. Só para finalizar, aqui, ó, tá aqui. Finalizar não, eu tenho mais uma coisa para falar. Mas tá lá, lembra? Região, raiz, o culto, a tradição, aí aqueles subgrupos, né, aquelas que eu chamei de nações. Aqui, como eu falei, pode ser qualquer coisa, e eu assim, esse nível aqui eu botei para poder enquadrar isso aí. Isso aqui não tem nenhuma relevância. O que importa é o seguinte, daqui você cai aqui, ó, raiz de axé, que são as casas principais que originaram e as casas em si. Então quando você entra aqui, ó, você entra na casa, você encontra uma casa. Aí, a partir da casa, você vai encontrar qual é a raiz de axé dela, original, a descendência toda, você vai encontrar qual é a tradição que ela pertence aqui, você vai encontrar qual culto que ela está, e você vai encontrar qual a religião que ela está. É isso que interessa. Ou se você encontrou aqui essa casa, essa casa é da raiz de axé tal, que é da tradição do candomblé Jeja, entendi, culto de Vodum, então, né, raiz religiosa Jeja, então, isso que importa. Então, é assim, esse aqui, terminando com isso aqui, é assim que é a matriz religiosa brasileira. A matriz religiosa, perdão, afro-brasileira, ela é composta das casas que estão aqui embaixo, tá certo? Só que essas casas têm essa ligação religiosa baseado nessas subdivisões, nessa hierarquia aqui. Olha só, pessoas podem discordar, cada um tem sua opinião, mas numa boa, assim, de uma forma sem arranjar muito conflito, mas é isso, tá certo? É isso aqui. As pessoas podem querer mudar, mas assim, não vai. Assim, é isso aqui, gente, assim, entendo? Não precisa espremer, pular para qualquer lado, é isso aqui. Isto é a representação da matriz religiosa afro-brasileira, ok? Antes de seguir, aqui eu queria mostrar mais uma lista para vocês, essa lista está aqui na tela. É o seguinte, eu pesquisei, como todo mundo pesquisei na internet, vi as referências que existiam lá para ver o que as pessoas estão falando, encontrei algumas coisas erradas, bastante erradas. Então, essa lista que eu estou colocando aqui são referências, eu vi na internet, como erradamente associado ao Banto, o grupo Banto. Lembra que você já viu na região da África o que é o grupo Banto, de onde ele vem, completamente diferente do grupo Yorubá e do grupo Jeje, tá certo, né? Então, essa lista aqui, ó, Candomblé de Caboclo, Xambá, Catimbó, Pajilança, Toré, Terecô, Umbanda e Cabula, são cultos, né, tá certo? Ou tradições que estão erradamente relacionadas e mencionadas ao grupo do Banto. O Banto não é nada disso aqui, tá certo, né? Se vocês encontrarem uma referência dessa, estão errados. O que acontece que eu observei é o seguinte, quando a pessoa não consegue enquadrar como Yorubá, como Jeje, né, aí eles dizem que é Banto. Não é verdade. Vou falar mais um pouquinho desse grupo, nenhum desses grupos aqui pertence ao Banto, tá certo? O que pertence ao grupo Banto são apenas isso aqui, a Quimbanda, Quiumbanda e o Omolocô. Isso aqui é Banto, tá certo? Isso aqui é Banto, deve ser identificado, tá? Olha só, esse grupo abaixo aqui, que estou listando aqui, o Candomblé de Caboclo, o Catimbó, o Toré, o Jaré, a Pajilança, eles não são parte da matriz religiosa brasileira, porque são cultos ameríndios, são cultos locais, tá certo, né? Perdão, o Terecô também aqui, e vou dizer para vocês que tem, eu vou falar logo a seguir, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, Candomblé de Caboclo, Catimbó, Toré, Jaré, Pajilança. O Terecô, eu botei por último com os asteriscos, que é mais ou menos, ele tem muita influência lá do tambor da mina e tal. Então, assim, em princípio ele é bem ameríndio, tá certo? Mas, cara, assim, tá numa área cinzenta aqui. Mesmo para eu entender, eu teria que conhecer bem mais para poder dizer se é uma coisa ou outra. Mas esses aqui são ameríndios, tá certo? Então não tem nada a ver com a matriz religiosa brasileira. Lembra, nem tudo que tem incorporação, que tem espírito, isso aqui é africano, gente, assim, isso não existe, tá? Bom, os seguintes grupos aqui, ó, eu não incluí como tradição religiosa, porque deve ser tratado como raiz de axé. Tem muita gente que trata como nação, tá certo? E na minha opinião não é, minha opinião. O Xambá e o Efon são raízes de axé, não são... Olha só, você pode chamar, o pessoal do Efon pode chamar eles como nação. Mas no final é uma nação que começou numa casa, que é a Casa do Pantanal, que gerou umas descendências. Então, no final das contas, aquilo é uma raiz de axé, tá certo? Não é uma nação. É assim... pode se chamar de nação, tá certo? Mas
olha só, na minha forma de entender a matriz que eu estou propondo, raiz de axé, tanto o Xambá como o Efon são raízes de axé, tá certo, né? Isso aqui é de Pernambuco, esse aqui é do Rio, tá certo, né? Beleza? Bom, ainda por fim eu queria mencionar 3 coisas aqui que são consideradas como, você pode achar que são coisas diferentes, nomeadas como culto afro-brasileiro. Encantaria, Jurema de Terreiro, Jurema Sagrada. Jurema de Terreiro, Jurema Sagrada é tudo catimbó. Encantaria é uma denominação, é um metagrupo, tá certo? Né? Para várias coisas, o telecô, jaré, o catimbó, tudo são encantaria, né? Chamada encantaria brasileira. Isso não é afro-brasileiro, isto é ameríndio, tá certo? Então, sim, essa referência não é válida também, tá certo? Por fim, eu queria falar do mais importante, relevante nessa história toda, que é a Umbanda, tá certo? A Umbanda merece um vídeo especial sobre isso. Quem sabe um dia, eu estou preparando um material escrito, vou botar no site, quem sabe um dia eu faço um vídeo especial sobre a Umbanda e a história dela, tá certo, né? Mas vai ter no site um dos próximos, tem mais um, depois tem outro, vai ser um texto especial sobre a Umbanda, tá? Ser produzido. Então, olha só, a Umbanda não é parte da matriz religiosa brasileira. A Umbanda é uma religião brasileira, nasceu aqui no Brasil. 15 de novembro de 1908, ela nasceu originalmente, foi criada. Estou criando a Umbanda, nasceu a Umbanda aqui. Não tinha, a Umbanda no seu início não tinha nada de africano, a Umbanda tinha ligações com caboclos, ligações com preto velho, mas olha só, preto velho não é africano, preto velho é nascido aqui. São entidades, né, grupos que vinham para ajudar as pessoas aqui com cura, com orientações e tal. A Umbanda segue até hoje com essa prática impressionante, forte, né, e maravilhosa que ela tem, tá? Então, assim, ajuda as pessoas deviam dar mais importância à Umbanda. Eu tenho certeza que as pessoas seriam pessoas muito melhores por dentro, para todo mundo, se estivesse ligadas, mais pessoas ligadas à Umbanda, tá? A Umbanda como religião mesmo, não como troca de favores. Essa parte de troca de favores foi uma coisa que começa com uma coisa que aconteceu ao longo da história dela. A Umbanda surgiu, crescendo, monopolizando, né? Por isso que eu gostaria de falar da história dela, mas não dá para falar aqui extensamente. Aí ela foi absorvendo um monte de culto, muita coisa foi lá, influência, e a Umbanda, que era uma coisa só, começou a se dividir e abriu um monte de Umbandas. Hoje você tem, caraca, algumas pessoas já escreveram sobre isso. Hoje você tem, cara, dezenas de linhas de Umbanda, escolas de Umbanda, tradição de Umbanda. Cara, assim, falar de Umbanda é uma coisa muito, muito complicada. Você acha difícil, você achou complicado eu falar aqui de matriz religiosa brasileira, aquele montão de culto, divisão, raiz de axé, culto, não sei o que, papapá. O pessoal de fora, pessoal de vocês acharam isso complicado? Imagina falar de Umbanda. É muito complicado. Então, o que eu queria dizer aqui nesse vídeo aqui, não é uma religião da matriz brasileira, é brasileira. O que aconteceu foi o seguinte: nesses muitas ramos que ela abriu, teve um ramo aqui que se africanizou. Por quê? Porque absorveu aquela quimbanda, aquele pessoal do banto, né? E isso enriqueceu. Na verdade, eu vou falar até que eu tenho um elogio, enriqueceu Umbandas. Essa Umbanda que usa tabaco, que canta, faz referência ao orixá, é uma Umbanda que veio com essa influência. Existem outras Umbandas que não fazem isso. Tem Umbanda que não tem nem tambor, tá certo, né? Então, então essa Umbanda que usa isso, que é uma Umbanda muito aqui no Rio de Janeiro, muito popular, todo mundo quando fala Umbanda quer ouvir um tambor, não sei o quê. Essa que veio desse grupo, do grupo dos bandos que influenciou. Mas por que eu não... mas então se botou Umbanda, então vai para a matriz. Não, olha só. Influenciou em aspectos estéticos, tá certo? Porque no núcleo mesmo, continua sendo a Umbanda, a mesma ideologia, a mesma doutrina, a mesma forma de tratar a Deus, os mesmos valores, a mesma ética. Então, assim, na verdade, o que veio de fora se adaptou e foi moldado à Umbanda, e não ao contrário. Ou seja, a Umbanda não foi trocada. Claro que temos algumas exceções, né? Aquele grupo do Molocô, por exemplo, foi um grupo que entrou, se chamou de Umbanda, adaptou, mas na verdade fez as coisas muito africanizadas. Por isso que eu botei no grupo dos bandos. Existem algumas linhas de Umbanda, né? Umbandomblé, Umbanda, sei lá que eles dão um nome lá, que são grupos que vieram e que fizeram uma mistura muito complicada de coisas de Umbanda com coisas de Candomblé, com coisas de Orixá, criando vertentes totalmente diferentes, tá certo? Então, assim,
existem algumas realmente, nesse contexto, coisas que eu não listei ali, que você pode dizer assim, ah, sim, esse aqui é um grupo que a gente pode considerar como uma mistura complicada. Eu diria mistura, chama-se mistura complicada. Então eu botei o Umbanda popular de fora, ele faz parte do pensamento afro-brasileiro, e podemos encontrar algumas linhas de Umbanda assim, dessa maneira. Mas, de modo geral, a Umbanda é uma religião brasileira, não faz parte da matriz religiosa brasileira, apesar de ter aspectos estéticos, decorativos e ilustrativos. Ok? Beleza? Era isso que eu queria dizer, espero que todo mundo tenha entendido.